Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Arte, professor Elton David, turma 9º ano. Instrumentos musicais de diferentes culturas e períodos históricos. Instrumentos musicais exóticos. A música é uma das formas de arte mais antigas, surgiu e evoluiu justamente com o ser humano. Ao perceber os sons da natureza e do próprio organismo, os seres humanos buscaram organizá-los de forma harmoniosa. Dessa organização é que surgiu a música. Tá? Aí vemos um conjunto de camponeses a tocar música com diferentes instrumentos e instrumentos exóticos, né? O próprio significado da palavra exótico é aquilo que é diferente, né? Aquilo que é raro de se ver. Além do mais, eles parecem tocar ao ar livre, com roupas elegantes e no chão, não diante de uma plateia, com um pouco mais de glamour. O primeiro instrumento utilizado pelo ser humano para a produção musical com certeza foi o próprio corpo. A voz, palmas, batidas nas coxas, no peito ou dos pés sobre o solo. Então, antes mesmo do ser humano inventar qualquer tipo de instrumento, o seu próprio corpo foi um instrumento. A partir daí, ele desenvolveu instrumentos que buscavam ampliar e reproduzir externamente esses sons. Aqui ao lado vemos uma flauta do período paleolítico encontrada na Alemanha. Vamos à definição de instrumento musical. Instrumento musical é todo e qualquer objeto natural ou construído, utilizado para produzir sons empregados com a finalidade melodiosa. Então, qualquer tipo de objeto, seja ele achado na natureza ou seja ele construído também a partir da natureza, ele é considerado um instrumento, desde que produza sons e tenha o objetivo de produzir melodia. Em vários períodos da história e em diferentes culturas foram desenvolvidos diferentes instrumentos musicais. Os instrumentos, ou qualquer outra coisa, desenvolvida por pessoas de culturas diferentes da nossa, são chamados de exóticos. Exótico é uma palavra de origem grega que significa de fora, ou seja, aquilo que nos é estranho, aquilo que dificilmente já vimos. Balalaika. A balalaika é um instrumento musical russo com 3 cordas e dedilhado com ou sem uma palheta de couro. Símbolo do povo russo, divide-se em uma família composta por 5 instrumentos, diferenciados apenas pelo tamanho. O piccolo, muito rara, a prima, segunda, a alto, a baixo e a contrabaixo. Balalaika significa conversa fiada, sendo o termo utilizado pela primeira vez em 1771. Agora um instrumento que não nos é exótico, não nos é estranho, né? O berimbau, muito conhecido aqui no Brasil, principalmente para quem joga ou assiste a capoeira, né? De origem angolana, o berimbau popularizou-se em todo o Brasil graças à sua relação com a capoeira. Na África recebe vários nomes: Mibolumbumba, Ungu, Chitende. Consiste basicamente em uma vara em arco, um fio e uma meia cabaça. É tocada por uma vareta. Cítara. Inicialmente é a denominação de qualquer instrumento formado a partir de cordas esticadas sobre uma caixa de ressonância. Aqui relaciona-se a um instrumento específico utilizado em países de língua alemã, nos Alpes e no leste europeu. Cravo. Foi um dos instrumentos mais populares da aristocracia entre os séculos XVI e XVIII, tanto que foi associado ao antigo regime social da nobreza. São chamados de cravo todos os membros de uma família europeia de instrumentos musicais com teclado, tais como o virginal muselar e a espineta. Sob muitos aspectos é considerado o antecessor do piano, que ocupou seu lugar de importância apenas no século XIX. E realmente parece bastante com o piano, né? Agora temos a lira. É um dos instrumentos mais conhecidos da antiguidade. Os poetas gregos utilizavam a lira como acompanhamento nas recitações de seus poemas, né? Como a gente sabe, conhecido como os poemas líricos. Na mitologia grega, teria sido Hermes o criador desse instrumento, que o teria feito com o casco de uma tartaruga, chifres de uma cabra e tripas de boi, que eram as cordas. A lira passou a representar a própria poesia. Então é chamada de poesia lírica, poesia relacionada ao amor. Saltério. Muito mencionado na Bíblia, o saltério é um instrumento de cordas, uma espécie de harpa, utilizado há pelo menos 2.300 anos. Na antiguidade era utilizado para acompanhar os salmos pelos hebreus. Tem formato triangular com pinos onde são presas as cordas, sendo tocada as beliscadas. E por fim temos o sistro. O sistro surgiu em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, na Suméria, mas foi no Egito, onde era chamado de Dezeshechet, que ganhou mais prestígio como instrumento sacro.
era utilizado por sacerdotes e sacerdotisas no culto a Hathor, Ísis, Bastet e Amun. Acreditavam que o som produzido pelo instrumento purificava o ambiente. Esse é bastante exótico, bastante diferente do que a gente já imaginou. Atividade. A nossa atividade é de pesquisa. Pesquise, veja e escute os seguintes instrumentos musicais. Aqui eu trago uma lista de vários instrumentos musicais que não foram citados neste material: alaúde, carrom, calimba, castanholas, didgeridoo, djembe, gaita de foles, lambegue, rebabe e shamisen. Então vocês vão pesquisar todos esses instrumentos, ver como eles são formados, escutar os sons que eles produzem. E aqui está todos os links do YouTube e vocês devem pesquisar também em outras fontes. Então por hoje é só e muito obrigado.